Olá, meu amigo, olá, minha amiga, mais um podcast, o podcast do Instituto ProPM. Hoje aqui com estúdio lotado, isso para nós é uma alegria muito grande. Temos convidados ilustres, Bianca. Sim, hoje tá cheio aqui, vai ter muito bate-papo, muita coisa bacana. Estamos aqui com a Cássia, nossa terapeuta ocupacional do Instituto ProPM. Ela que é especialista, veja só, em terapia da mão, neurologia, acupuntura. É isso, Cássia? Isso mesmo. Boa tarde, gente. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Uma alegria. Prazer estar com vocês, viu? Maravilha, estamos aqui também com a Meire, doutora Meire, muito obrigado. Natural de Mogi das Cruzes, casada, 2 filhos, a Nara e a Karina. É fonoaudióloga com especialização em neuro e face, cabeça e pescoço. Perfeito? Isso. Cirurgias da face, cabeça e pescoço. Ah, legal. 19 anos conosco no Instituto ProPM. Pois é, só isso. Mas que alegria, isso é muito bom, né? A experiência... Quase desde o início, praticamente. Quase desde o início, né? O Instituto está aí, vai completar 25 anos, né? Exatamente. Então, uma alegria muito grande. E também trabalhou no Hospital Santa Isabel, né? Na parte particular da Santa Casa. Isso. Não é? Antes de iniciar na própria PM. Isso aí. Estamos aqui com o tenente também, nosso olha irmão de farda aqui. Tenente médico Andrew, médico fisiatra. Médico fisiatra, vamos começar por essa questão. O que é um médico fisiatra? Fisiatria. Eu nunca ouvi falar nesse termo. Tá vendo? É um prazer estar aqui, muito prazer. O médico fisiatra, ele é um médico especializado na parte de reabilitação. Então, auxiliamos os pacientes que tiveram... A gente pode dividir os tipos de pacientes que atendemos em pequenos incapacitados e grandes incapacitados. Pequenos incapacitados, pequenas lesões, tendinites, entorses. E os grandes incapacitados como pacientes com lesões medulares, lesões encefálicas, amputações. E a gente ajuda esse espectro grande de pacientes a retornar de forma mais otimizada dentro das limitações que foram adquiridas e poder retornar o mais cedo possível ao convívio no meio da sociedade. Então, o seu trabalho se complementa com o da Cássia. Exatamente. E Com o da demais. Cássia, também com o da Meire. Da Meire, olha só. Olha aí. Nosso doutor Rô. Isso. Rô. Mais conhecido, né? É o nome de guerra que a gente fala aqui, né? Olha, para mim é uma alegria muito grande, como coronel da reserva, estar aqui recebendo vocês para explicar um pouquinho o que é o CRPM, você representante do nosso centro de reabilitação, e vocês duas contratadas aqui do Instituto ProPM, que fazem um trabalho magnífico, tenho certeza disso, trazer um pouquinho das suas orientações, dos seus esclarecimentos, né, das suas indicações, qual a importância do Instituto ProPM no trabalho de vocês, no dia a dia, porque às vezes o policial não tem ideia do que é o Instituto ProPM, né? Então é importante realmente a gente mostrar o que o Instituto é, o que o Instituto faz, qual é a diferença na vida dos policiais de uma maneira geral, né? Então, Bianca, teremos bastante coisa aqui para falar, hein? Hoje o bate-papo vai ser longo. Vamos começar aqui um pouquinho, né, falando acerca aqui com o Tenente Rô, né? Falar um pouquinho da história do Centro de Reabilitação, né? Que é uma unidade ligada à Diretoria de Saúde. Sim. Né? O que é o CRPM aí? Para quem não conhece, o que é essa sopa de letrinhas? CRPM. Bom, o CRPM é o Centro de Reabilitação da Polícia Militar. Ele foi criado como espaço físico separado do Centro Médico do Hospital da PM, do HPM, em 2004, sob a supervisão do Coronel Enio, Coronel Tiepo, Major Mário Sérgio, com a equipe da Engenharia da PM e o Comando Geral da PM. Foi-se usada a estrutura que estava disponível para adaptar e criar esse centro. No centro, a gente deu atenção, na época foi dada atenção especial para a otimização do fluxo dos pacientes. Então, a entrada com a recepção, um atendimento médico, uma sala de procedimentos e o encaminhamento para as terapias que forem necessárias. E são 2 andares. No primeiro andar, então, a gente tem a maioria das terapias. No andar inferior,
com o acesso para a cadeira de rodas também a gente tem. Então, a equipe do condicionamento físico e o programa de Pilates. E algumas outras terapias também. Olha que bacana, novinho, né? Olha só, segundo tenente. Disfarço bem. Sempre quando vem aqui o médico da PM, né? É uma curiosidade até. A gente pergunta, né? Como é que foi o seu insight, vamos assim dizer, a sua luz, né? Para fazer parte das fileiras da saúde como integrante da Polícia Militar, médico integrante da Polícia Militar. A minha história foi um pouco atípica, eu acredito, mas eu ouvi de outros colegas que tiveram momentos muito semelhantes. Sempre tive um respeito grande pelas Forças Armadas, tanto as Forças Armadas como a Aeronáutica, o Exército e a Marinha, como também as fileiras da polícia que a gente encontra com mais frequência. Apesar da carreira médica não ter tanto essa interface, a gente atende bastante na área cirúrgica os pacientes que estão relacionados com acidentes com traumas, tiros, esse tipo de interface. Então, eu sempre respeitei muito a nobreza da profissão daquele que se coloca para combater o crime e garantir o bem-estar e a segurança da sociedade. E no momento, a minha namorada prestou o concurso para dentista. Ela me convidou, ela falou, olha, abriu o concurso, porque a gente não faz junto. A gente prestou e eu acabei entrando. Foi assim. E ela? Ela vai tentar de novo na próxima Muito oportunidade. Bom. Não desista dos seus sonhos, né? Eu sempre digo isso, né? Nós não devemos desistir dos nossos sonhos. E dará tudo certo, né? Em nome de Jesus vai dar tudo certo, sim. Mas parabéns aí por o início da sua carreira. Só uma peculiaridade para quem está nos assistindo, né? O concurso é nomeação de segundo tenente, né? Dentro em breve você já vai ser promovido a primeiro tenente e vai seguir a carreira como médico da Polícia Militar, podendo chegar até coronel da Polícia Militar, né? Então é uma carreira brilhante, né? Não desista, continue, viu? Porque a gente precisa aqui do início da carreira até o fim, viu? Com certeza. Para conciliar, né, essas coisas todas, e é muito gratificante para a gente saber realmente esse seu depoimento, né, que você acabou de falar um pouquinho. Deixa eu falar com a Cássia também. Vou fazer uma perguntinha de terapia ocupacional. Primeiro, Cássia, terapia ocupacional. Entender o que é a terapia ocupacional. Como que é aí o seu trabalho? Bom, a terapia ocupacional é uma profissão de área de saúde que tem como objetivo maior a independência e autonomia das pessoas com alguma dificuldade nas atividades do dia a dia. Seja alimentação, seja tomar banho, seja se vestir, seja algum fator que interfira nessas atividades. Seja algum fator ortopédico, seja algum fator neurológico, seja algum fator cognitivo, seja algum fator social. Então, o paciente que tem alguma limitação em qualquer nicho desses, pode ser um paciente que pode ter alguma demanda para terapia ocupacional. Então, dentro do CRPM, os pacientes que são encaminhados são os pacientes com traumas ortopédicos, reabilitação da mão, especificamente, e os pacientes neurológicos, pacientes com AVC, pacientes com lesão medular, traumatismo craniano. Aí esses pacientes são encaminhados para terapia ocupacional para reabilitar e ser reinseridos socialmente e também aumentarem a independência nas atividades do dia a dia, tendo em vista que eles perderam com essa fatalidade ou essa lesão que eles tiveram. Agora, por exemplo, quando a gente fala em reabilitação da mão, de fora, assim, a primeira coisa que me vem na cabeça talvez seria fisioterapia. O que engloba esse processo da reabilitação da mão que difere de uma fisioterapia, por exemplo? A terapia ocupacional trabalha com movimentos mais refinados. Então, quando a gente pensa em atividades diárias, a gente já pensa em movimentos refinados. Então, você vai comer, você pensa na motricidade fina. Então, você associa ao terapeuta ocupacional dificuldade na alimentação, por exemplo. Você precisa do movimento refinado. Então, o terapeuta ocupacional é o profissional mais indicado para trabalhar esse tipo de movimento. E, além disso, a gente não olha só a motricidade. A gente olha motricidade, a gente olha sensibilidade, a gente olha questão de edema, outras características que podem interferir
no não funcionamento da mão, não só a mobilidade. O fisioterapeuta trabalha com movimentos mais globais, mais amplos, né? A gente trabalha com movimentos mais finos. Sintonia fina. Sintonia refinada. Isso. Maravilha. E a nossa fonoaudióloga, né? Sim. Maravilha, porque eu fico pensando, né, nos acidentes decorrentes da atividade, da peculiaridade da função. Nós temos alguns traumas, né, mas no decorrer do serviço também, a gente dá muita aula, né, na PM. Eu fui professor na PM durante 20 anos, né? E às vezes essas questões simples a gente não se preocupa, né? Preparo da fala, as cordas vocais, para não ter nenhum tipo de problema, né? Isso. Fala um pouquinho do universo da fonoaudiologia, porque não é só fala, tem a audição também. A fonoaudiologia acaba sendo uma profissão de reabilitação também, mas muito vasta. A gente fala que é do pescoço para cima, é a fonoaudiologia. Então, da área da laringe, cuidamos da voz, cuidamos da deglutição, cuidamos também da articulação da fala, cuidamos da audição, cuidamos da comunicação por expressão facial, então as paralisias faciais também. Cuidamos da cognição, linguagem, organização, e aí memória também, e cognição. Olha só. Para as crianças, que não é o público do centro de reabilitação, mas também tem uma demanda infantil, que talvez tenha as famílias, né, dos associados, aí teriam questões de fala, desenvolvimento de linguagem, as crianças com alguma questão sindrômica, né? Autismo, por exemplo. Autismo, com certeza, todos passam por reabilitação fonoaudiológica. Olha só que bacana. E aí, na tua área como professor, Sim. problemas vocais, repórteres, Viu? cantores, jornalistas, para que todos tenham uma comunicação mais efetiva, passam por serviço de fonoaudiologia. Vou passar lá com você, viu? Seja muito bem-vindo, será um prazer. Né? Porque é sempre bom nós nos aperfeiçoarmos, né? Isso. É claro que a gente tem a nossa peculiaridade, né? De fala, mas é sempre bom, né? E foi um desafio no centro de comunicação que nós implementamos o Media Training para porta-vozes, né? E no programa de Media Training, dos temas era fonoaudiologia. Nós contratamos uma fono na época, justamente para treinar os porta-vozes da Polícia Militar. Isso, voz de comando. É comum receber dentro do centro de reabilitação alguns pacientes que buscam falar melhor, se comunicar melhor, ter uma voz de comando com o apoio da fonoaudiologia. Olha, quanto desafio e quanto aprendizado, né? Mas vamos permeando aqui um pouquinho, falar um pouquinho de tudo isso, né? Eu gostaria de falar aqui com o nosso tenente, né? Quem que é o público atendido lá no CRPM? O CRPM, assim como o centro médico e o centro odontológico, faz o atendimento dos policiais militares da ativa e da reserva. Gostei, hein? Reserva. Com certeza. Não ativos e inativos, né? Eu não gosto dessa palavra inativo, já deixo aqui o meu registro, tá? Porque não somos inativos. Estou em grande atividade. Com certeza. E o atendimento, ele busca auxiliar a recolocação do policial que sofreu lesões tanto que a gente classifica como lesões de pequeno incapacitado quanto de grande incapacitado, para auxiliar na recolocação e na recuperação das habilidades que foram perdidas. Obviamente, com o auxílio de outras terapeutas, como as presentes aqui, temos ainda outros meios que também estão disponíveis para a gente conseguir dar o suporte da melhor forma possível para a recuperação desse colega de farda, para ele poder aproveitar a aposentadoria, para ele poder retornar às atividades, para ele poder ser relocado e reposicionado dentro das diferentes fileiras que temos disponíveis. Existe uma questão que é importante, porque na minha época a polícia evoluiu muito, né? Evoluiu muito mesmo. Inclusive com o uso de EPIs, né? Que antes não existiam. Não tinha, né? Então na minha época nós não tínhamos protetor auricular, ou não usávamos protetor auricular nos treinamentos. Não usávamos óculos de proteção. Então, veja a evolução, né? Veja a evolução. Hoje é obrigatório, né? Você vai numa pista de tiro, você fez. Sim. Passa aqui pela formação
policial militar, né? Então você usou lá o óculos de proteção e o protetor auricular, é norma, é obrigatório. Mas na minha época não, a gente dava os tiros lá, do lado lá e pronto, haja ouvido, né? Haja ouvido. Então era assim. Daí vem as lesões que são As irreversíveis. lesões são irreversíveis. A perda né? auditiva neurosensorial. Exatamente. Então hoje a preocupação é muito grande com relação a esses aspectos do treinamento, né? Mas pode advir, obviamente, diante de algum fator externo ou de uma ocorrência, né? Gostaria que vocês citar nomes, né? Mas cada um falando da sua experiência, né? De algum caso que seja emblemático, né? Que vocês tenham passado ou que estão vivenciando. Foi um caso de sucesso, né? Porque eu creio que haja uma necessidade multidisciplinar. Gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso, né? E cada um falando um pouquinho sobre essa situação, experiência que vocês têm no CRPM, né? Até para ilustrar e que nós temos lá um tratamento de excelência, né? Começando aqui com a Meire. Posso contar de um caso recente e um muito antigo. Perfeito. Depois de 19 anos. Um caso recente, quem atua hoje no Centro de Reabilitação é a Eliane Matsuoka. E aí ela recebeu recentemente um policial que foi ferido em atividade. Ela é terapeuta também? É fonoaudióloga. Ah, sim, sim. Equipe. Sim. E aí ela recebeu um paciente recentemente e ele sofreu um ferimento por arma de fogo numa ocorrência. E aí o tiro feriu a mandíbula e saiu ali na ATM. Ele passou por toda uma cirurgia de reconstrução e ele foi encaminhado já no pós-alto hospitalar sem conseguir abrir a boca para se alimentar. Então, ele precisava se alimentar com canudo, porque a mandíbula perdeu mobilidade. E foi feito todo um trabalho com eletroestimulação, laser, exercícios miofaciais, e esse policial voltou a se alimentar, mastigando, com todas as consistências alimentares, e está para ter alta em breve do centro de reabilitação. Olha que bacana. Mas eu queria relembrar um caso bem antigo, que foi quando o serviço do centro médico, onde a minha equipe trabalha, também começou. Sim. Que foi quando um dos coronéis, que eram diretores da própria PM, teve um AVC tronco-cerebelar. Ele ficou internado dentro do centro médico. Ele tinha uma dificuldade de deglutir líquidos, então ele engasgava muito e tinha perda da voz. E o objetivo que me foi dado quando eu montei o serviço é reabilite, volte os policiais a terem condições de estar na ativa, né? E eu não tinha o serviço de fono no centro médico ainda. Eu fiz toda a reabilitação desse coronel. Ele entendeu a importância de se ter numa época onde a fonoaudiologia não existia em vários hospitais. Os hospitais, em 2005, não tinham fonoaudiólogas montadas em equipe participando do corpo clínico. E aí eu fiz a reabilitação, esse coronel entendeu a importância de se ter a fonoaudiologia para todos os militares e fez um acordo junto à própria PM para nossa contratação. Então, esse coronel ele voltou ativa, continuou sendo um dos diretores da própria PM. Então, eu gosto, tenho com muito carinho essa história desse coronel. E ele fez tratamento conjunto. Como ele perdeu o equilíbrio, ele fez fisioterapia. Ele perdeu coordenação motora fina, ele fez TO. Ele teve dificuldade de alimentação de algumas consistências, então ele fez fono. E melhorou a voz também com a fono. Olha que bacana, né? Tá certo? São lembranças bem carinhosas, assim. Sim, isso é fundamental, né? Pra gente saber da importância, né, Bianca, desse tipo de apoio, né? Trabalho, E você, Cássia? Também vou citar 2 casos aqui. Vou citar mais ligado à parte de trauma ortopédico. Foi um policial, sofreu uma explosão de granada na mão. Passou por diversas cirurgias também, reimplantes, chegou na TO com 3 dias de pós-operatório desses reimplantes, chegou ainda com várias feridas, bastante cicatrizes, né? E ficou aproximadamente uns 7 meses em processo de reabilitação.
E aí a gente fez todo o trabalho, desde a parte de mobilidade, o cuidado com cicatrizes, parte de sensibilidade que ficou alterada, o controle do edema, que a mão era super inchada e também limitava a movimentação. O uso de órtese, ele usou várias órteses feitas, né? Aproveitando o ganchinho aqui, essa diferença de prótese e órtese, para quem não entende o que é. Qual a diferença? A prótese é a substituição do membro. Então, teve uma amputação, você vai substituir o membro, é uma prótese. Uma órtese é um dispositivo que vai maximizar a funcionalidade, né? Ou ela vai posicionar, ou ela vai servir para ganhar um movimento específico. Então, tem essa diferença das duas coisas. E aí, depois de 7, 8 meses de reabilitação, ele voltou à ativa. Conseguindo fazer barra, conseguindo fazer flexão, mesmo depois de uma lesão extremamente grave, que até os médicos do centro médico desacreditaram um pouco do ganho significativo que ele teve. Foi um caso de bastante vitória, assim, pra gente. Show. Bacana, hein? E o outro foi o caso da Débora, né? Uma tenente que também, falando da neuro, foi um traumatismo crânioencefálico, um acidente de viatura. Também desenganada. Deram por... Desde do hospital, desde a internação hospitalar. Deram como grave. Morte, assim, que ela não ia sobreviver. E aí passou por todo o processo de reabilitação, passou com físio, passou com fono, passou com TO. E hoje ela vive uma vida praticamente normal. Bacana, né? Hein? E acho que para ilustrar a parte da parte multiprofissional, né? Sim. Esses pacientes neurológicos, eles passam por todos os profissionais justamente para essa parte de reintegração social, essa parte de ganho da independência novamente, porque essas lesões encefálicas, elas promovem uma perda muito grande na vida, uma ruptura de vida muito grande na vida do sujeito, né? Da autonomia, né? Da autonomia, da independência, isso mesmo. E a família também, né? Que você inclui, né? Com certeza. As orientações para a família, né? A dinâmica da família muda bastante quando tem uma pessoa que deixa de ser provedor, independente, e se torna uma pessoa que necessita de cuidados e muda a função dela dentro da dinâmica da família. Muitas vezes a família também precisa do acompanhamento psicológico, precisa de uma assistência para poder dar uma assistência melhor para o paciente em si. Entendi. E também para o paciente, né, que acaba ficando afastado das atividades, essa questão psicológica, né? De entender que tem que passar agora por isso, pelo acompanhamento, até reabilitar, até voltar. Acho que passa muita incerteza, né? Será que eu vou voltar? Será que eu vou conseguir? Sim. Né? É verdade. Os desafios são grandes, mas temos aqui profissionais extremamente qualificados, né? Justamente para acolher, né? E fazer a diferença na vida dos policiais, né? E você, como é que você está iniciando a carreira agora na PM, mas você tem uma vida já de médico, né? Trabalhou já em alguns hospitais e está trazendo o seu conhecimento agora para a instituição. Sim. Como é que está sendo a sua visão agora aqui? Foi o ano passado, né? Isso. Concurso, né? Você passou... Como é que foi a academia? Fala lá. Como é que foi os ralos lá? Né? A vida da academia foi bem diferente da rotina que a gente está acostumado, né? Fala um pouquinho pra gente. A grande maioria dos médicos que ingressaram são já especialistas, então no mínimo 6 anos de faculdade, mais 3 ou 4 anos de residência médica. Então todo mundo já na faixa dos 30 anos. É uma vida totalmente diferente do ambiente militar. Uma rotina diferente, com uma abordagem e uma visão diferente. Apesar disso, houveram desafios. A ordem, a disciplina e a hierarquia são introduzidos de uma forma diferente do que a gente está acostumado na rotina do hospital ou mesmo na rotina do dia a dia. Ainda assim, deu para a gente perceber bem a importância e a necessidade de ter o respeito, ter incorporar e entender a necessidade da hierarquia na hora da padronização, na hora das condutas, na hora da direcionamento de onde a gente está atuando. Foi bem interessante.
tiveram ralos, tiveram dificuldades, tiveram eventos diferentes, como os tiros, Os tiros, né? os Treinamento de treinos. tiro, o uso da espada. Exatamente. É um Mas universo. vai As Ordem tudo de Unidas, novo. exatamente. A Ordem Unida. A Ordem Unida. Deve ser diferente, né? Você veio do ambiente civil. É uma postura totalmente, Totalmente diferente, diferente, né? Mas aí, essa essência, né? Ela, embora durante pouco tempo, para quem vem da área de saúde, mas esses valores são carregados durante toda a carreira, né? Isso que é bacana. E já tem alguma história para contar lá no CRPM ou não? Tenho. Hã? Enquanto elas estavam comentando tem as agenda experiências, É. eu fui relembrando de alguns casos. Aham. Com a interface junto com a fonoaudiologia, hoje mesmo, eu estava terminando de fazer alguns documentos para um paciente que estava saindo e um paciente veio me cumprimentar, veio conversar comigo e aí eu lembrei, sim, era um paciente que teve um problema com Covid, ficou internado durante um período prolongado, entubado durante um período prolongado e assim que ele retirou o tubo, ele tinha perdido grande parte da voz. E de todas as sequelas que ele poderia ter tido, neurológicas, motoras, a que persistiu e que mais incomodava ele tinha sido a perda da voz. Então, conversei com ele, orientei, prescrevi, solicitei que a fonoaudióloga trabalhasse essa parte. E hoje, quando ele me viu, ele já me cumprimentou com uma voz melhor, já estava com um sorriso. Falou que já em dois encontros já aprendeu muita coisa, estava começando a trabalhar e estava muito feliz, muito satisfeito com essa evolução e com o timbre da voz melhor já. O que foi Olha muito só, tá vendo? simbólico. E aí, num caso É comum. desse, por exemplo, como que é feito o trabalho com o paciente, né? Que passou por uma intubação, qual que é o primeiro passo para ele sair de um nada, né? Deve sair só um barulhinho para uma voz mesmo. Normalmente o paciente entubado, ele tem lesões muitas vezes, né, que formam cicatrizes, alguns granulomas. Sim. Mas algumas vezes é mais um edema. Então ele fica inchado pelo tempo que ele ficou com tubo, um corpo estranho dentro da prega vocal. E aí, então, é importante passar, né, por um otorrino, pelo médico que identifique exatamente qual é esse trauma, se é um trauma mecânico mesmo ou só um período de edema. E aí a fono entra com, primeiro, exercícios de mobilização de prega vocal. A gente precisa mobilizar esta prega vocal para que, se for edema ou se for uma cicatriz, ela fique mais mole, mais maleável. Porque a prega vocal ela é um músculo. Ela não tem gordura. Então, se você mobiliza e ela desincha, ela volta a ficar afinada. Então, a melhor voz significa pregas que se encostam e são afinadas. É como tocar violão. Se você colocar um chiclete no seu violão, ele não toca bem. Viu? Interessante, né? Sim, coisas que a gente nem imagina, né? Não, essas terapias, elas são fundamentais, né, para a reabilitação. O próprio nome diz, né? Centro de reabilitação, né? Voltando aqui um pouquinho, né, sobre a questão aí do centro de reabilitação, né? Foi fundado, então, em 2005, é isso? 2004. 2004. Isso. Antes era tudo lá no HM, né? Isso, era um setor reduzido, compacto dentro do HM. As terapias também eram realizadas na proximidade, mas era um espaço limitado, diferente do que a gente tem disponível hoje com a estrutura do CRPM. Um ambiente já projetado e pensado na mobilidade do paciente, no acolhimento, em poder dar o acesso do paciente para áreas diferentes. O que nós temos de equipamento e tanto recursos físicos quanto recursos humanos realmente Faz a diferença. faz muita diferença. E posso dizer que a gente está com um centro muito bem equipado da parte humana e da parte física para a gente poder oferecer o melhor. E como é pros que é a nossos divisão lá no colaboradores. CRPM, assim, da divisão administrativa e técnica, né? O CRPM, assim como outras partes da polícia, tem a área administrativa, assim como qualquer outra OPM, e tem uma área técnica. A estrutura do CRPM tem 2 andares. No primeiro andar, então, a gente vai ter a parte da fisioterapia ortopédica, que são os pequenos incapacitados, entorses, lesões, dores, relacionados com pequenas estruturas. E fora isso, a gente vai ter, então, a reabilitação neurológica. Junto da reabilitação neurológica, temos o setor de fonoaudiologia,
TO e a psicologia. E no andar de baixo a gente vai ter o condicionamento físico com a sala de pilates. Aí sim. Então, os nossos amigos que têm problema de coluna passam um pouquinho lá com vocês, né? Sim. Passa pela fisioterapia. Pela fisioterapia. Isso. Aí, tá vendo? Bom saber a diferença. É. Sabe por que eu falo isso daí? Porque ao longo do tempo, e eu creio que alguns estudos científicos já foram aprimorados, né? Tanto é que já há uma compensação dos equipamentos utilizados pelos policiais, né? Porque no começo de carreira a gente usava o 38, depois passou para a pistola, antes veio o saque rápido, que era na altura da lombar, me corrija se estiver errado aí, L2, L3, L4. L4, né? E isso aí acabou com o tempo trazendo problemas, porque a maioria, não que não tinha conscientização, né? Mas não fazia essa recomposição, os exercícios necessários para fortalecimento lombar e compensação disso tudo. E com o passar do tempo, os problemas vão acontecendo pelo uso do EPI ao longo do tempo, né? Melhorou no ponto de vista, na opinião de vocês? Há estudos nesse sentido, sempre melhorar os EPIs, os equipamentos propriamente dito, porque hoje eu vejo que já há uma distribuição do peso, né, ao longo do tórax e da parte abdominal, e mesmo compensando um pouco para as pernas, para diminuir um pouco o peso, né, de todo o equipamento que a gente carrega. Pessoalmente, como eu ainda estou há muito pouco tempo, eu não tenho acompanhado muito essas mudanças estruturais, mas acredito que tem um setor que tem observado e tem mantido um olhar atento às doenças que acometem mais o nosso policial. Então, na tentativa de melhorar a qualidade dos materiais dos uniformes, dos equipamentos, para evitar que tenha algum componente que possa trazer uma comorbidade, uma doença no futuro. Isso eu acredito que tem sim. Eu pessoalmente não conheço, mas eu ouvi falar de algumas pessoas, alguns comentários que tem se estudado mudanças. Ótimo, isso é muito bom. E na terapia ocupacional? Faz a pergunta aí para ela. Não, eu queria até contextualizar. Que assim, a gente faz ao vivo, viu? Eu queria saber como que foi o início, assim, o primeiro contato de vocês com o ProPM. Bom, eu trabalhava na PMDFESP. Ah, sim. Uma outra associação, né? E aí eu conheci a TO, que trabalhava pela ProPM. Então foi a partir daí que eu conheci. E aí fui convidada por ela para trabalhar no CRPM. Certo. E aí, depois, em 2019, fui contratada pela ProPM para trabalhar no CRPM. Perfeito. Então foi a partir da PMDFESP que eu conheci uma pessoa que trabalhava pela ProPM e conhecia assim. Que Ótimo. bacana, né? E já estamos chegando aí num quarto de século, hein, esse ano. 5 anos. Não, mas esse ano. É esse ano. Vamos fazer 25 anos. Da ProPM, né? O ProPM. É esse ano. Esse Nossa, ano. parece que foi ontem. Pois é. Viu? E você, Meire? A minha história o centro de reabilitação foi inaugurado em 2004, eu comecei em 2005. Então, na época, eles estruturaram a equipe humana, né, do centro de reabilitação, buscando dentro dos militares profissionais que pudessem atuar, né, ser recolocados na área. Encontraram fisioterapeutas, psicólogos, mas não encontraram nem terapeutas ocupacionais, nem fonoaudiólogos. E aí, na época, o comandante foi fazer uma visita na Santa Casa, no centro de reabilitação. O comandante... Ele era o Major Moraes, na época, ele não era o comandante do CRPM. do CRPM. E aí ele foi fazer uma visita na Santa Ah, Casa, sim. e como eu já estava lá no Centro Isabel, ele me convidou a estruturar o serviço de fonoaudiologia no centro de reabilitação. E aí iniciamos nessa época o meu contrato e da primeira TO, também pela ProPM.
Então, a própria PM tem TO lá desde faz do mesmo tempo que o meu. E aí, eu tive muito privilégio de ser a primeira fonoaudióloga e a conseguir estruturar o serviço com qualidade. E a missão que me foi dada foi recupere para que eles voltem à ativa quando for o caso, né? Justamente porque tinha os que estão na reserva, né? E que atendemos sempre. É óbvio e aí, tudo começou no centro de reabilitação para depois, com o atendimento do coronel, eu também iniciar no hospital, no HPM, no CEMED. Ah, tá. Então você atua nos dois? Sim. Ah, que legal. Na verdade, eu tenho uma equipe, né? Ah. A fonoaudióloga Mariana Veiga está no CEMED e a fonoaudióloga Eliane Matsuoka está no centro de reabilitação. É porque eu fico imaginando, né? É muita demanda também, né? A porta de entrada é no HM, né? No HPM. Mas tem também de UIS, tem também da Ciodonte, tem dos próprios médicos do centro de reabilitação. É isso que eu ia perguntar. Como é que é feito o encaminhamento, Rô? Como é que é feito o encaminhamento para as nossas especialistas aqui? Uhum. Normalmente, o que acontece, os pacientes vêm já com uma demanda de terapias encaminhados da UIS, encaminhados do CEMED, onde foi feito o atendimento inicial. Tendo sido feito o atendimento inicial, avaliado a gravidade, necessidade de internação ou não, aí a gente pede então a avaliação para dentro do CRPM, sendo avaliado por uma equipe médica composta por ortopedista, fisiatra e neurologistas, certo. Que então, de acordo com os casos, vamos acabar indicando para o paciente qual é a melhor terapia, qual a melhor terapêutica para ser tratado e para ser acompanhado. Entendi. Então, normalmente o paciente já passou por um médico, é encaminhado para reabilitação, passa com a equipe médica do CRPM para ser reavaliado e aí reconduzido à terapia adequada. Tá. Ô, Cássia, uma perguntinha aqui. Na experiência de vocês duas, né? A maior demanda é em função de ocorrências policiais mesmo ou não? Ou temos problemas, por exemplo, de medicina esportiva que acaba desembocando lá de alguma maneira? Ou eventualmente é mais troca de tiro ou acidentes. Qual é a maior demanda lá, assim, de encaminhamento para terapia, para fono e para fisiatria? Bom, para TO, o carro-chefe é moto. Queda de moto. Fraturas de mão por queda de moto. É o número 1. Na hora de folga? Tanto faz, pode ser itinerary, né? No percurso, né? Sim. Indo pro trabalho ou voltando, ou de folga, mas é o carro-chefe. Ferimento por arma de fogo, esse tipo de ocorrência, assim, é raro acontecer, assim, graças a Deus, né? São raros os casos, mas queda de moto é o número 1. É o número 1. E mão sempre não tem jeito, né? Tá ali. TO é mão, né? Então, só tem lesões de mão lá, né? E os casos neurológicos, né? Do pessoal que tá na reserva, aí entram os AVCs também, carro-chefe. Né? Que aí são do pessoal mais velho, né? AVC também é carro-chefe, tem bastante. E na fono também? Sempre foi uma demanda mais neurológica, então, da reserva, né? Os AVCs... alguns traumas, mas hoje temos muitos casos de paralisias faciais. Pois é. Se o pessoal toma banho e olha pro espelho, é isso aí? Não é? Não, o médico pode dizer melhor, mas tá ligado muito com estresse. Jura? Tá ligado... Chocada. Achei que ia falar qualquer coisa, menos isso. Paralisia facial não estava esperando. Temos bastante paralisia A gente facial. fala essa brincadeira aí porque tá no jargão popular, né? A pessoa tomar banho, olhar pro espelho. Não é golpe de vento. Acho não, né? Golpe de vento. Não é. Golpe O de Dr. vento. Ró pode ajudar a gente um pouquinho na parte imagina o médica, desespero. mas E a Porque face, você tá bem do nada, você fica mal. E a face é comunicação. Então, a fonoaudióloga trabalha. Então, assim, tem mudado, né? Tem épocas que tem sido paralisia facial, tem muito casos neurológicos, e aí a reabilitação dos neurológicos, ela dura muito tempo, né? A gente tem casos de labirintopatias também, então, perda de equilíbrio também tem a ver com estresse, tem a ver com algumas lesões neurológicas, enfim. Nós estávamos falando aqui numa entrevista passada, né? Até com a nossa nutricionista, né?
a doutora Letícia, e aí, num dos caminhares da entrevista, falamos a respeito da importância da atividade física e da musculação, né? E dos exercícios, eu mesmo faço academia e tal, é o equilíbrio, né? Então, sempre exercícios de equilíbrio, né? Que são importantes para a gente preservar, né? Esse equilíbrio, né? Como é que é essa patologia, doutor? Vamos complementar um pouquinho, né? Da parte da paralisia facial, por exemplo, só citando, não é golpe de vento. Não é golpe de vento, nem ter dormido no relento, nem tempestade. Tá. Tem um fator estressor importante, tem um fator, parece que tem um fator relacionado com um vírus, que pode às vezes causar, e outras vezes, muitos dos casos, acaba sendo considerado idiopático, sem causa definida específica. Obviamente, a gente chega nessa conclusão depois de fazer uma série de investigações e excluir algumas outras doenças que podem levar à compressão do nervo facial. Feito isso, avaliado, a gente vê também se tem outros componentes, outros membros que estão acometidos ou não. Tendo sido paralisia facial periférica unicamente, a gente pede então para o paciente fazer um acompanhamento com a fonoaudiologia, fazer a reabilitação da mímica facial para ele poder fazer os dois lados. Uma coisa que se sabe hoje é que o paciente que tem paralisia em parte do rosto, ele perde a capacidade de identificar as emoções no outro. Não se sabia, mas para você conseguir identificar a emoção no outro, você repete a expressão que o outro está fazendo, e aí você sabe, isso é tristeza, isso é alegria, isso é qualquer outro sentimento. E quando você tem a paralisia, você perde um pouco dessa capacidade, o que também leva a uma alteração do humor da pessoa e uma fobia social, um desejo de não estar na presença dos outros. Então a gente associa... de vida perde bastante. Perde, né? Associando bastante, então, com também incluindo um acompanhamento psicológico, muitas vezes, ou medicamentoso. Mas aí, por exemplo, quanto tempo mais ou menos para reabilitar uma pessoa com paralisia facial? Depende da causa. Se é uma causa idiopática... Então, mas aí tem os níveis de gravidade, né? Se é uma causa idiopática, ela muitas vezes dura 2 meses numa reabilitação sem sequelas. Mas se é um zoster, né? Um vírus da zoster, herpes zoster, costuma ser Vamos falar um pouquinho disso aqui com mais profundidade. Costuma ser uma paralisia mais severa, e aí 6 meses, 4 meses pode durar. E traumas pode não conseguir uma reabilitação completa e ficando com sequelas. Então, depende aí, precisa ser avaliado por um médico, precisa entrar com o tratamento mais precoce possível. Então, numa herpes zoster, ele precisa entrar com a medicação o quanto antes, o quanto mais rápido possível, melhor. Esse nomezinho é um pouquinho complicado e eu quero falar aqui para você, policial. Herpes zoster. Zoster. Herpes zoster. Isso. Então, guarde essa palavrinha complicada aí, né? E parece-me que já temos imunização a respeito disso, ou não, Tem. né? Então, gostaria de falar um pouquinho, porque está bem na moda esse herpes zoster aí. Nome complicado, hein? O nome é um pouquinho complicado. O herpes zoster é um vírus... E qual a diferença da herpes normal? Eu gostaria de diferenciar essas coisas todas aí. O herpes zoster é um vírus pertencente à família do herpes, mas ele tem uma característica diferente do resto, porque normalmente se pega mais na infância e esse vírus é o responsável pela chamada comumente de catapora. É o vírus da catapora. Uma característica muito peculiar é que esse vírus, quando a gente pega na infância e tem a catapora, algumas pessoas não conseguem destruir ele completamente. E parte do vírus se esconde no nervo. Danadinho, hein, meu? E quando a pessoa fica um pouquinho mais debilitada, ele pode voltar a aparecer. Então ele acaba lesando Depois esse de nervo anos, tipo assim, e proliferando. Peguei criança com 30 anos, pode aparecer. Deus me livre. 60. Quando aparece um câncer na idade avançada, fazendo quimio-radioterapia, pode aparecer também. Ou puramente pelo estresse. Também acontece. Bom, eu tive catapora, né? Acho que todo mundo teve catapora. Eu não tive. Não tive também. Então. Aí eu tô correndo risco, né? Já tô aguentando a minha idade aí, né? Mas pra gente ter esse esclarecimento que é importante pra gente passar para as pessoas que estão nos vendo. Nós não temos, obviamente, só policiais militares, né? Nossa audiência está chegando aí
praticamente para bastante gente, que são cidadãos, né, que tem interesse aqui Mas pra tem gente. como ter o vírus e não ter catapora? Era isso que eu ia perguntar. Tipo, agora adulta, assim. Eu posso... Você ter a chance de ter herpes zoster sem ter tido catapora na infância? Ou o contrário também. Ou sem desenvolver a catapora. Ou só pega esse vírus e desenvolve catapora? Se você pegar o vírus, você vai ter catapora. Vai ter catapora. Mas na medicina, nem sempre, nem nunca deve existir casos de pessoas que não tiveram, mas deve ser o raro do raro, a exceção da exceção. Se você tiver, eu provavelmente também tentaria a Mega Sena da virada. Você fala muito, né, dessa herpes zoster. Não, pra mim é um nome que tá agora aí. Todo mundo tá. O pessoal tá falando esse negócio aí, né? Precisa ter daqui, tem que tomar vacina, não sei o quê, pipipi. É porque a vacina é recente, né? É recente. Questão de 1 ano que chegou uma vacina melhor, né, Sim. para herpes zoster. E aí tem uma faixa etária com indicação a partir dos 50 anos, eu acho. Então eu gostaria de esclarecer esses pontos que são importantes. Primeiro, quem já teve catapora pode ter herpes zoster? Sim, pode ter. Pode ter. Todos que tiveram catapora terão herpes zoster? Não. Não. Ótimo. E quem teve catapora, é indicação de se tomar essa vacina preventivamente ou não? De forma linear e direta, não. Sim. E aí a pergunta que você fez. Não tive catapora. Não tive catapora. É Corro o importante? risco de ter herpes zoster? Sim. Ou raro. Exceção da exceção, diria que na grande maioria, de forma bem simples, não. E qual é o vetor da herpes zoster? É o beijo também? Não. Na verdade, no caso da herpes zoster, Pra saber, né? Ó, tem todo mundo aí que está vendo a gente, né? Tem que saber como é que é. Como é que pega. o herpes comum é pelo contato de saliva ou outras secreções. E no caso do herpes zoster, da catapora, é quando a lesão da catapora formou aquelas bolinhas branquinhas que ficam se espalhando. O zoster, então, forma primeiro a dor que não se vê, forma aparecimento de pintinhas, parecendo umas espinhas, depois elas formam uma vesícula e depois elas estouram. Esse líquido que estoura não pode entrar em contato. Gente que está fazendo quimioterapia, radioterapia, criança, imunodeprimido, se ficar entrando em contato com esse líquido da lesão do herpes zoster de um outro paciente, pode pegar. E normalmente vai ser a transmissão do vírus da catapora normal, da infância da catapora. Aquele persiste. Aquela forma de transmissão entre crianças é a muito mesma. rápido, né? Exato. Não, é bom esclarecer. Vocês tocaram num assunto importante, que é o tema do momento aí. As pessoas Agora, reportam falam que... também uma coisa que não é bom ter catapora adulto. Isso. É real isso, é mito. É real, é real. Tem uma chance alta de ter manifestações um pouco mais graves, porque costuma ter uma tendência maior a ter o acometimento do sistema nervoso. Pode acontecer de ter uma encefalite. Gente. Então, tá vendo aí? Viu? Esse programa hoje só tá me deixando chocada. O programa inteiro eu tô assim, ó. Não, mas facial, catapora, eu tô... Não, mas é bom esclarecer e ninguém ficar chocado, né? Que a resolução... As coisas existem, a medicina tá aí pra resolver, né? Pra ajudar. Só Complementando. Sim. Uma manifestação muito comum de pacientes que têm herpes zoster é a neuralgia pós-herpética. Então, quando se demora muito para fazer o tratamento e o diagnóstico da herpes zoster, a lesão do nervo pode levar a um quadro de dor, mesmo depois que a lesão da pele se foi embora. E tem que tratar essa dor. Costuma ficar um quadro de dor bem difícil de tratar, não é o quadro de dor normal que a gente tem depois de uma batida. Tem outras manifestações, outras alterações na via de comunicação da dor que levam à persistência desse quadro de dor que muitas vezes precisa ser tratado com remédio. Você me falou aqui de uma questão e que me lembrou de um outro assunto que eu vou perguntar que talvez tenha direcionamento para o CRPM, que é fibromialgia. Sim. Falar um pouquinho do ponto de vista de cada um, dentro da ótica de cada uma, né, de cada um dos senhores aqui, senhoras, o que é fibromialgia e qual é o tratamento e qual a participação também da nossa terapeuta ocupacional e da nossa fono, se é o caso realmente ou não. Não, né? Não. A fono não tem muita interferência, né?
Já quer começar? No caso da TO, nesse caso de fibromialgia, a gente acaba fazendo intervenções para controle da dor e mudanças do cotidiano, mudança nas atividades do dia a dia para que essa dor fique menor, né? Mas eu acho que o tratamento físico, ele normalmente sozinho, ele não anda nesses pacientes, né? Precisa de uma intervenção psicológica coadjuvante para ajudar. A gente sozinho, nesses casos, a gente não consegue muita coisa. Tem algumas pessoas, eu mesmo lá no batalhão que eu trabalhei, que eu comandei, tinha uma policial feminina que ela sofria muito com fibromialgia, né? Então, é uma espécie de reumatismo, doutor? Ou não tem nada a ver? É tratado normalmente e acompanhado por médicos reumatologistas. Não necessariamente que ela tenha algum marcador biológico no sangue ou algum exame que mostre que você tem fibromialgia. Uma coisa que acontece que tem uma prevalência, é mais comum de se acontecer a fibromialgia em mulheres, geralmente 40 a 50 anos. Os critérios que levam ao diagnóstico mudaram e envolvem sintomas muito subjetivos, o que também traz uma certa dificuldade no diagnóstico. De forma mais simples, o que a gente precisa fazer nesses casos é tentar uma terapêutica abordando diversas esferas do indivíduo. A parte física, a parte emocional, tratar com medicamento e tentar melhorar a dinâmica desse paciente, tanto na dinâmica familiar, quanto na dinâmica social, quanto no trabalho também. Incluir atividades físicas para quem não está fazendo nada, às vezes reduzir para quem faz demais. Então, um tratamento longo, que precisa de persistência e precisa de uma equipe bem treinada e se comunicando muito bem. Aí que entra o aspecto interdisciplinar que eu quero abordar um pouquinho. Como é que é essa interação interdisciplinar no CRPM, né? Que nós temos, então, aqui o fisiatra, terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga e nós temos também os psicólogos, é isso? Psicólogos, condicionadores físicos e fisioterapeutas. Tá. Então chega um caso lá, como é que é encaminhado isso aí? Começa no médico. Então, vamos lá. Começa por ele. Começa no médico, é isso aí. O paciente, então, quando é encaminhado para o CRPM, ele já chega com uma hipótese e aí ele é avaliado pela equipe médica. A equipe médica revê o caso, conversa novamente com o paciente, examina, cria, então, uma hipótese. Dependendo da necessidade, pede exames subsequentes para confirmar essa hipótese diagnóstica e aí se inicia, então, o tratamento de acordo com a patologia. O médico, então, descreve se é necessário terapêutica medicamentosa, terapias físicas, vai fazer fisioterapia, vai fazer grupo de condicionamento físico, vai para fono, vai para TO, vai para passar com psicólogo. Quais são os focos que a gente precisa tratar? E com o arsenal médico, também com o farmacológico. Certo. Já sai de lá com a vida resolvida. Então, Já a gente encaminhado tenta. pro especialista certinho. Né? E aí vocês Você passou conversam pro lá, como é que é? E uma questão, interior, como é que é feito esse acolhimento do policial do interior? Então, primeiro falando da comunicação da equipe interdisciplinar. Na parte da fisiatria, é muito importante essa comunicação com os diversos terapeutas, porque acaba que o paciente ele acaba sendo visto por diferentes prismas, por diferentes pontos de vista, e quando a gente conversa e discute os casos, a gente consegue então entender outras esferas que a gente não estava entendendo e consegue complementar e otimizar esse tratamento. O CRPM tem essa grande vantagem que tem todos os terapeutas numa proximidade muito grande. Então eu já cheguei a incomodar a Cássia, bater na portinha dela, comentar um caso, como é que está indo esse paciente, posso encaminhar, como é que está a agenda. A gente já discutiu alguns casos também que tinham acabado de chegar, um paciente grave com queimadura de mão elétrica, que precisou fazer grandes cirurgias. Não, policial. E aí ele precisou fazer retalho, estava com algumas feridas ainda abertas, estava fazendo acompanhamento com a equipe da cirurgia plástica de outro hospital. E aí a gente conversou quais seriam as terapêuticas disponíveis, como seria melhor conduzir esse caso. E aí quando chega contigo lá nele? Também conversa com ele? Não. Com certeza. Queimado não. Queimado normalmente não. Falar não. Mas às vezes foi alguma queimadura que assim, que acomete... eu lembro de um caso. Teve um colega, quando era capitão, né? Queima face, né? Então. Até teve um caso muito engraçado, né?
que eu falei que quando eu era capitão, eu fui transferido lá para a Zona Sul, no 27º, e teve um capitão lá que saiu queimado, né? Falei, saiu queimado, o que ele aprontou? Não, literalmente ele foi atender uma ocorrência de vazamento de gás. Ambiente gasado, pá, explodiu aquele negócio todo lá, né? Ele teve ferimentos, obviamente, né, no rosto e tal, mas não chegou a ficar com gravidade, né? Sim. Mas é o que você falou, a gente pensa que não acontece. Não tem a E fonoaudiologia. foi bem a parte, parecia um tigre, sabe? Ficou assim, tudo... Tem a fonoaudióloga que trabalha especificamente com queimados, né? Existe aí uma formação para queimados. Normalmente porque você fica com uma cicatriz e uma rigidez de pele. Isso impossibilita a articulação. É como se fosse um botox, né? É um pouco diferente, Algumas eu diria. vezes. Complemento. Uma das coisas que a gente já reabilitou foi ingesta de ácido também. Sim. E aí causa uma disfagia, uma dificuldade de alimentar, de deglutição, com broncoaspiração. Então, dependendo da queimadura, sim, o fonoaudiólogo atua. Né? Mas aqui você estava falando do caso de mão, por isso que eu falei que queimado não. Aí não. Exatamente. Mas vocês trocam ideias lá no sim, né? sim, conversamos com frequência. Teve um caso recente que a gente conversou, fisiatra, fonoaudióloga e fisioterapeuta. Era um paciente com uma sequela de um AVC, que tinha uma demanda para fazer algumas atividades, tinha melhorado da parte neurológica motora de membros, mas tinha uma queixa oral, porque teve um acometimento de parte da face e ele queria saber se o Botox poderia ajudar ele a melhorar essa movimentação. Mas uma coisa importante do Botox é que ele não transforma nada. A única coisa que o Botox faz é amolece. De forma bem simples ele faz isso, amolece. No que caso é o ácido hialurônico. Não. Esse é outro. O que é Botox? Botox é toxina botulínica tipo A. Ah, então é isso aí. Tá. Que vem da bactéria. É marca, né? Isso, Botox é marca. Então, a toxina, ela serve para bloquear o estímulo nervoso no músculo. Então, o cérebro tenta mandar a comunicação, contrai, mexe, e aí o músculo não consegue fazer. Por isso que a mulher gosta de passar. Então, quando ela aplica, o músculo vai tentar contrair para aparecer a ruguinha, tem a toxina, ela não comunica, não aparece ruga. Disfarça, né? Mas como Exato. pode o corpo absorver tão rápido? Rapidinho, né? Você já conhece. Já absorveu. O corpo vai falar, querida, isso aqui não faz parte de mim, ó, vai mandar embora. O corpo é sábio. Agora, Cássio, o tipo do seu trabalho, existe alguma coisa de prevenção? Isso. Ou não? Só realmente quando o paciente já chega lá com uma questão? Ou tem como prevenir? Ou às vezes você tá tratando alguma coisa e você fala, opa, pode ser que já deu alguma outra coisa, tem como prevenir? Eu acho que pensando nos pós-operatórios, a gente tenta pensar bem em prevenção, né? As imobilizações prolongadas, né? Os pacientes chegam pós-imobilizações prolongadas. Sim. Tiram gesso, vem com sequelas de imobilizações. Estão com limitações muito grandes. Trava a mão lá. Trava tudo, depois para movimentar. Então, quando é possível, a gente troca essa imobilização por uma órtese, por exemplo, feita sob medida, para que, por exemplo, partes que não precisem estar imobilizadas já comecem a movimentar. Ou cicatriz do pós-operatório eu já consiga mexer. Porque é exatamente como ela falou, da questão da cicatriz, né? A cicatriz, ela tem que ficar móvel. Porque senão ela gruda em tecidos que estão embaixo e isso limita os movimentos, né? Às vezes não adianta a articulação tá boa, o músculo tá bom e a cicatriz tá presa. Então, a gente trocando, às vezes, a imobilização, o gesso por uma órtese, a gente já permite que a pessoa tenha acesso a essa cicatriz para já começar a cuidar da cicatriz, já começar a trabalhar movimentos que não precisam estar imobilizados. Então, isso já é uma prevenção de movimentos, né? Entendi. E agora, pensando num paciente neurológico, a gente também trabalha com prevenção. A espasticidade, acho que o doutor vai saber explicar um pouco mais sobre isso, né? A gente trabalha com mobilizações também, com alongamentos para prevenir deformidades e encurtamentos nesses pacientes. Por conta da espasticidade. Acho que o doutor pode... Espasticidade? Isso, espasticidade. Espasticidade. Isso. São nomenclaturas novas que
Perdoe a minha incipiência, mas vou precisar pedir ajuda para os universitários. Com certeza, com prazer. Complementando então um pouquinho. No caso de órteses e outros meios, a gente pode usar também em pacientes internados. Por exemplo, durante a época do Covid, muitos pacientes que ficavam entubados por muito tempo usavam bloqueadores neuromusculares. Então ele não podia se mexer, o membro às vezes, os pés por exemplo, fica deitado, o pé tende a ficar na pontinha, descendo. Fica muito tempo desse jeito, ele perde a mobilidade do tornozelo e quando ele vai tentar andar depois de ter melhorado, o pé não dobra inteiro. Então, para evitar isso, a gente pode usar órteses ainda com o paciente internado, ainda entubado, para posicionar, para evitar uma deformidade. Nossa, tudo tem que ser pensado, né? Tipo, tem que olhar o paciente como um todo. É assim. É assim. Isso é o correto. Assim que é bom. E perguntando aqui um pouquinho para a Meire que essa questão da fono, eu volto a falar, né? Nós temos muitos professores, né? Instrutores na polícia, né? Então, qual que seria a sua dica de prevenção antes do início da aula, por exemplo? Ótimo. A prevenção vocal, né? Que você está falando. Então, assim, o policial, ele tem um uso da voz. E aí, o uso da voz adequado, ele precisa ter o diafragma, a respiração apoiada no diafragma para ele ter uma voz de comando mais alta. Se esse policial, ele tem um mau uso da voz, que ele usa mais a laringe para produzir a voz, com o uso abusivo, ele vai provocar uma lesão, vai provocar um nódulo, vai ter perdas de voz. Então, ele precisa procurar uma orientação fonoaudiológica. Ao primeiro sinal de que ele usou uma voz de comando, perdi a voz, vai procurar um otorrino, vai procurar uma fonoaudióloga. Coquidão, por exemplo. E vai fazer uma reabilitação que a gente vai o quê? Ensiná-lo a usar a voz, ensiná-lo a usar o diafragma, ensinar a impostar a sua voz. Então, essa é a prevenção para evitar lesões. Então, se ele perde a voz uma vez e vai procurar reabilitação, ele não vai ficar com lesão. Se ele demora, ele pode perder a voz e ficar com lesão, que algumas vezes é até cirúrgica. Entendi. Mas existe a prevenção do idoso também, Sim. que eu queria falar. Então, nós temos alguns, né, alguns na reserva já, e eles Que começam não são idosos, né? comendo. Estão na melhor Mas idade. eles Na começam melhor idade. comendo, e aí fala assim, ai, eu tô uma engasgadinha hoje. Ah, meu Deus. Mas é normal engasgar, todo idoso engasga. Sim. Não é? Exato. Então, se você tem engasgo, se você tem pigarro, se você está evitando alguns alimentos, porque toda vez que eu tomo aquele suco mais doce, eu engasgo, então eu prefiro não tomar. Toda vez que eu como a farofa da vovó, eu engasgo, então eu prefiro não tomar. Então, não comer. E aí, é o primeiro sinal de que você está com a musculatura comprometida para a sua deglutição segura e você pode ter disfagia. Você pode aí evoluir mais para frente. O que é disfagia? Disfagia é uma dificuldade, uma alteração no ato de se alimentar. Então, o trânsito que vai do alimento da boca até o estômago. Se algum desse momento, desse trânsito está alterado, a gente chama de disfagia. Então, você pode desenvolver essa dificuldade e a longo prazo. Tô falando, comecei com 70 anos ter esse pigarro. Pode ser que com 80 anos você tenha a sua primeira pneumonia aspirativa. Que é grave. Sim. E aí, então, previna aos 70, quando você tem os seus primeiros sinais, para aos 80 você continuar indo ao restaurante com a família. Então, digamos que aula de canto é muito indicado. Sim, porque os cantores, eles usam a impostação adequada da voz. E então favorece a musculatura. Sim. Seria é o uso uma adequado. musculação da voz. Exato. Então vamos cantar, gente. Quem canta seus males espantar. E a questão dos calos vocais, que é uma coisa que a maioria das pessoas eu acredito que tenha. Não é a maioria das pessoas. Não é normal ter calo. Não é normal Gente, ter Um calo. bom cantor, Como assim? Nas cordas vocais, não é. um bom cantor não deve ter. Eu achei que Aí, muita tá gente vendo? tinha, que era comum. Não é comum. Mas não é grave. Ou pode ser. Não. O calo, inicialmente, ele é o quê? Como se fosse um calo de mão. Ele é uma cicatriz que foi formada no seu músculo vocal. Só que se você continua... Por que ele foi... O que causou esse calo? Um mau uso da voz. Se você usa errado, esse calo aumenta. E ele em vez de estar na prega direita só, ele vai para a esquerda também. E aí ele vai aumentando. Chega uma hora que as pregas não se encostam direito mais.
E aí você tem a voz sobrosa. Uhum. Então, se você tem um calo, vai procurar reabilitação. Não espera formar 2, nem a fenda. Agora, essa questão da avó de usar o diafragma é difícil. Gente, eu tô falando por mim, eu não tenho certeza absoluta que eu não uso. Tá? Só treino. aqui mesmo. Vou te dar o meu cartão no final. Só Tenho uso 2 aqui pacientes mesmo. novos hoje. Eu não aprendi a usar o diafragma. É treino. Mas, doutor Rô, eu estava falando aqui, o CRPM, obviamente, tem muitos casos do interior que acabam sendo direcionados para cá, né? Mas uma das grandes dificuldades, e de uma maneira ou de outra, tanto o Instituto ProPM, em parceria com a Polícia Militar, Diretoria de Saúde, é uma preocupação do comando, tenho certeza, também de dar esse tipo de assistência, né, ao pessoal que é do interior, né? Até falando, quem que estava falando que veio de Presidente Prudente? Eu acho que foi a doutora Letícia, na outra entrevista que nós tivemos com ela. Ah, sim, porque ela faz uma... ela disse que a maioria dos pacientes do interior é de lá. Videoconferência, nutrição por videoconferência, né? Mas como é que a gente pode ajudar, né? E como é que é feito esse encaminhamento? Claro que é pela UIS lá, pela Policlínica, né? Sim. Mas acaba tendo um pouquinho de dificuldade, né? O tamanho do estado de São Paulo traz benefícios e malefícios e talvez a distância de locomoção seja uma delas. Apesar disso, o CRPM já realizou alguns treinamentos de membros da polícia que tinham interesse, são formados em fisioterapia, por exemplo, e tinham a liberdade de iniciar um processo, um trabalho pequeno de reabilitação localmente num batalhão. Certo. Isso já aconteceu de ter sido feito contato, ter recebido treinamento com os nossos fisioterapeutas, orientações e o mínimo de equipamento que poderia ter sido oferecido, que poderia ser oferecido para ter um início, como se fosse um embrião, um projeto embrionário de expandir um pouquinho mais esses atendimentos. Então isso acaba sendo possível e de qualquer forma o CRPM está ali para dar o suporte necessário. Com certeza. Né? As policlínicas também, elas têm essa parte de, não digo de terapia ocupacional, mas de fisioterapia de uma maneira geral acaba tendo, como tem na Escola de Educação Física, né? Nós temos lá, mas a terapia ocupacional, ela está restrita aqui no CRPM ou temos também outros profissionais? Atualmente, acredito que o CRPM concentra a fonoaudiologia e a terapia ocupacional, por serem terapeutas maior, né? Com uma demanda um pouco menor e mais específica. Sim. Então, casos de, por exemplo, uma interface importante que nós 3 participamos seria um paciente com um acidente vascular encefálico, o derrame. Certo. Pacientes com derrame têm uma demanda muito grande e aí entra muito da prevenção. No momento inicial, perde-se o movimento, perde-se a sensibilidade, aparecem deformidades. Fica com perda de força, perda de postura. Então, o uso de órteses, posicionamento ajudam bastante. Começar com avaliação de como está para deglutir, para evitar que tenha uma pneumonia aspirativa ainda no período de internação. Começar, então, com medicações, terapias e movimento, para a gente conseguir evitar complicações que possam prejudicar mais ainda a sobrevida desse paciente. Perfeito. O tempo passou tão rápido. Verdade. Muito bate-papo assim, as coisas boas da vida viram. Mas olha, assim, nós estamos caminhando para o fim e eu gostaria sim de algumas considerações especiais, algumas possibilidades de orientações preventivas. Por exemplo, na sua área de terapia ocupacional, às vezes você tem um tapete mal colocado na sala, né? Então o idoso vai lá e pum, escorrega e já dá problema na mão, porque caiu com o braço, tal, as coisas todas. Então, às vezes, uma orientação também de como você ter adequadamente, né, evitar os problemas domésticos, de acidentes domésticos. E esses dias eu estava falando com o pessoal do bombeiro, uma das principais ocorrências é a queda da própria altura, né, e que acaba incapacitando às vezes, né. Então, gostaria que vocês, nessas considerações finais também, passasse alguma orientação, alguma dica valiosa, né, para os nossos internautas, tanto do ponto de vista aqui interno, ou
que julgar oportuno também para o cidadão de uma maneira geral, né? Começamos por quem? Primeiras Ladies damas. first. Eu acho que pode ser, doutora Cássia. Eu não tenho, assim... Sim. Primeiro eu quero agradecer Uhum. ao convite, depois de tanto tempo com a ProAPM, poder falar um pouquinho da experiência. Para mim é muito, muito gratificante, assim. Eu cresci junto com a instituição, com o Centro de Reabilitação, então eu sou muito grata. Eu acho que da fonoaudiologia, o preventivo, né, que a gente já orientações, conversou... dicas assim de ouro, né? Dicas de ouro da fonoaudiologia. Eu acho que pós-AVC, né, um paciente que está sequelado, busca uma reabilitação fonoaudiológica quando o médico indicar. Muitas vezes eles falam, não, mas é só um engasguinho. Não, tudo bem, deixa comer pastoso, né, tá seguro, não preciso progredir, tem outras prioridades. Mas, assim, o início do tratamento, né, logo pós-AVC, os 6 primeiros meses são muito importantes para a reabilitação. Então, se esforce, busque aí ajuda, às vezes da família, mas busque mesmo a reabilitação no centro de reabilitação, que é gratuita para o policial militar, né? Ele tem acesso a isso. Quando esse paciente em comum ele chega no centro de reabilitação, a equipe de reabilitação se esforça para que esse paciente ele se locomova o menos possível. Então, no mesmo dia, ele faz a fisioterapia, faz a fono, faz a TO, para que ele possa, né, estar no centro de reabilitação somente 2 vezes por semana, por exemplo. Certo. Então, eu diria que não deixe de aproveitar o que o centro de reabilitação oferece a todos vocês. Sim. Aí uma curiosidade que eu acabei esquecendo de perguntar, nós falamos muito de voz, né? Mas tem a questão auditiva também, né? Uma preocupação muito grande, o pessoal em casa uma hora chegou e falou, você está ouvindo essa TV muito alta, né? Passa lá no médico, né? Eu falei, eu vou no médico só para ver que eu não tô surdo. E eu fui e realmente não estava. Na fono, né? a gente então fala. a gente diminuiu um pouquinho, porque a gente, eu falei, na época a gente não tinha IPI, era tiro sem protetor auricular. né? Então essa é uma orientação também. Use do IPI, né? Use seus EPIs, né? Então a questão auditiva ela acaba não sendo reabilitada, né? Ela é protetizada. Então, se você não cuidar da sua audição, não usar os seus EPIs, você provoca uma perda auditiva que normalmente é irreversível, né? Por lesão auditiva, por risco de... AirPod nas orelhas, como é que faz, hein? Então... O negocinho de botar no ouvido e ficar ouvindo som alto. Tudo depende do volume que você escuta. Se você colocar num volume bom, adequado, onde você consiga ouvir a música e o ambiente externo também... Aí, ó. Você não vai provocar. Agora, se você põe num som que você é incapaz de ouvir qualquer som externo, tá muito alto. Não pode. Vai provocar uma lesão auditiva e mais pra frente você vai usar o aparelhinho auditivo, vai pagar por um aparelhozinho, porque não existe reabilitação nesse caso de perda auditiva. Tá vendo aí? Importante a gente ter essas precauções, né? Principalmente aí... nos aparelhos de som, né, que a gente utiliza no ouvido, eu acabei falando a marca aqui, mas não tem problema não. E principalmente os jovens, né? Sim. Os novinhos aí da polícia. Os novinhos. Não é verdade? Ela acha o bico. Mas é verdade, pô. Não é? É o cuidado com a saúde também, né? Balada alta demais, tal. Tomar cuidado com isso aí, né? A sirene. A sirene é sempre. Sirene da viatura. Uma vez ou outra. Você precisa conseguir ouvir o motor do carro, do outro, né? Você precisa conseguir ouvir alguém escondido. Então, mantenha a sua audição. Bacana. Essas orientações são importantes, né? Doutora Cássia, suas considerações finais aí também e dicas valiosas para os nossos internautas. Bom, queria agradecer também mais uma vez a oportunidade. Agradecer a ProAPM. São 5 anos aí que eu já tô com a instituição. Agradeço muito. Gosto muito de trabalhar no CRPM. Muito mesmo. Bom, uma dica e uma solicitação encarecida. A ProAPM oferece, né, para os policiais o serviço de terapia ocupacional. Então, se você é policial,
né? Quer olhar para aquela câmera ali? Pode olhar. Policial. Isso, olha lá para a câmera da verdade. Fala lá. Se você Passa... policial, militar, estiver com um pedido de terapia ocupacional, venha para o setor de terapia ocupacional. Não ache que é fisioterapia, porque nós recebemos, às vezes, pessoas que falam, né? Ah, eu vou fazer fisioterapia perto da minha casa, achando que é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Então, acho que isso é uma coisa, né? Da pessoa, se você tá com pedido de terapia ocupacional, venha para o setor de terapia ocupacional, que é um setor especializado, né? Nessas lesões. Outra coisa, questão de órtese, né? Às vezes o médico prescreve uma órtese sob medida e o pessoal vai e compra fora. Então também é uma outra coisa. Se o médico prescreveu uma órtese sob medida, faça sob medida. Nós temos esse serviço lá também. De graça, sem nenhum custo. Tá Melhor bom? ainda. Melhor ainda, exatamente. Tá? Então é isso. Muito obrigada, viu? Para nós é uma alegria muito grande, viu? Doutor Rô, seja muito bem-vindo à Polícia Militar. Para nós é uma alegria muito grande. Estamos, né, com talentos humanos novos aqui chegando, né? Um concurso aí que passou algum tempo, né? Tanto o nosso secretário de RIT como o governador avaliou, né? Afiançou da necessidade de preencher os quadros, não só os quadros de saúde, não só de médicos, sim, mas dentistas, né? Farmacêuticos e veterinários. Nós temos os nossos cachorrinhos, nós temos os nossos cavalinhos, então precisam ser tratados também, né? E é sempre muito bem-vindo a gente saber realmente que temos especialistas, né? Tanto promovidos aqui pelo Instituto ProPM, mas também pelo governo do estado, né? E da mais alta capacidade profissional. Haja visto, né, Bianca? Sim. Os exemplos que estão passando por aqui. Então, o policial militar ele tem que saber realmente que estão em boas mãos, né? Então, suas considerações aí. Primeiramente, gostaria de agradecer a ProPM pelo convite, a oportunidade de estar representando o nosso centro de reabilitação aqui e agradecer imensamente pela presença e pelo apoio que tem se dado à CRPM e aos nossos combatentes e não combatentes, pela presença de uma terapeuta ocupacional, essencial nas lesões de membros superiores e mão, melhora na função, auxiliando sempre e estando presente nas terapias manuais e no dia a dia. A fonoaudióloga para ajudar na deglutição, na saúde da voz e na mímica facial. Eu também queria comentar que se tivesse uma dica, assim como você faz a poupança financeira, faça também a poupança no seu corpo. E o que é a poupança no corpo lá para frente, para você ter 70, 80 anos bem? Músculo. Faça atividade física. Puxa ferro aí, moçada. Puxa ferro aí. Não, é verdade, né? É fundamental, né? Sim. Isso é um aspecto, assim, essencial. A gente fala brincando, mas é só uma última perguntinha que me veio à mente aqui, acerca do problema da meningite, que às vezes acaba ocorrendo e acaba tendo complicações. Outro dia eu vi uma entrevista com um cidadão que teve os seus membros, né, tanto inferiores quanto superiores, amputados por causa de meningite. Então, olha a complicação da meningite, né? Então, só falar um pouquinho a respeito, isso não é muito comum, espero que não, né? Mas pode ser acometido da necessidade de amputação das terminações dos membros, né? Sim. A meningite, ela tem uma evolução muito rápida e ela acomete muitos sistemas ao mesmo tempo. Quando a gente tem os casos graves de amputação de membros, podem não ser apenas no caso de meningite, existem outras doenças que quando evoluem para uma coagulação vascular disseminada, ela pode levar... Diabetes, por exemplo. Diabetes é um pouco mais gradual. Alguns casos patológicos internados costumam ser um pouco mais agudos. Começa a perder um dedo, depois perde o outro, ainda na mesma internação. O diabetes costuma ser um pouco mais no longo prazo, associa também com perda de visão, perda de função do rim, mas é que a prevenção da meningite é difícil. O diagnóstico e a evolução do quadro é muito rápida. Então, se por um acaso alguém começar a ter uma dor de cabeça do tipo que nunca teve antes, não em intensidade, a sensação e a característica da dor é muito diferente, apareceu mancha no corpo, está começando a ficar sonolento, começou a falar empastado, não está conseguindo articular as palavras,
o familiar que estiver próximo, leve esse paciente para o pronto-socorro. E temos mais os dois próximo. tipos, né? A bacteriana e a virótica, né? Isso. As meningites, elas são bem graves nos dois casos. A bacteriana costuma ter uma evolução super rápida, a viral costuma ser um pouco diferente, às vezes sendo muito... uma evolução um pouco arrastada e de repente começa a ter febre e de repente rebaixa o nível de consciência. Nas duas, o diagnóstico é um pouco mais complicado, porque precisa fazer líquor e outros exames, mas o que eu orientaria é o seguinte: se você tem um familiar que começou a se comportar de forma muito estranha, no sentido de estava falando que estava com dor de cabeça, começou a ter febre, está suando muito, não está muito legal, começou a empastar a fala, começou a ter alteração de movimento, de compreensão, não está muito legal, e não tem nenhum outro fator, não caiu, não usou droga, não bebeu, não teve nenhum, está sem dormir durante muito tempo, então leve esse paciente para o pronto-socorro para dar uma olhada. Na pior das hipóteses, vai chegar lá e o médico vai acalmar você e vai falar, tá tudo bem, bebeu um pouquinho mais nas festas, mas tá tudo bem, ou, num caso mais grave, vai poder ter salvado a vida dele. Muito bom. Essas orientações são importantíssimas, né? Eu quero agradecer vocês estarem aqui também. Para nós é uma honra muito grande, uma alegria, né? Agradecer por eles estarem aqui e lá no E lá no CRPM também, né? Nesse trabalho multidisciplinar, muito bacana, né? Cuidando. E a Bianca sempre faz uma última perguntinha. Não, eu acho que é isso. Eu queria comentar isso sobre... Hoje foi um episódio que eu fiquei, né, em vários momentos chocada. Mas eu acho muito bacana esse trabalho multidisciplinar, né, do CRPM. Acho que a gente tá aqui para dar voz nisso, né? A gente tem que divulgar mais. Vocês estão lá trabalhando esse cuidado com o paciente, policial, ativo, da reserva. Então eu acho que é isso é muito importante mesmo, essa questão da saúde, que o próprio PM continue, né? A gente podendo apoiar sempre, né? O Instituto ele tem essa finalidade de apoiar todos os órgãos de saúde e acabamos atendendo o associado ou não associado. Exato. Se tiver uma demanda lá do CRPM, né? O Instituto POPM vai avaliar e vai decidir, né, dentro da alçada da secretaria executiva ou da diretoria e dar o atendimento mais adequado possível, né? Nós tivemos só para a gente encerrar, eu não lembro o nome do paciente, não é bem o caso, ele teve uma complicação muito grande, né? Ficou tetraplégico, acho que vocês conhecem, né? Passou lá para vocês. Nós tivemos que comprar e compramos, né? Uma cama específica para tratamento dele em home care, né? Então nós tivemos que fazer essa aquisição, né? Foi em função de uma ocorrência, né? Tiro de fuzil, se não me engano. Ele veio a falecer. Veio a falecer, depois de um mas tempo. teve uma sobrevida muito Melhor, graças né? ao acompanhamento terapêutico e médico, né? Teve uma taxa de sobrevida muito grande, né? E o Instituto ProPM o apoiou, né? Então, esse é um trabalho maravilhoso que os senhores fazem, as senhoras fazem e o Instituto ProPM faz também, né? Com certeza. Então, muito obrigado pela presença, Dr. Rô, Tenente Rô, doutora Cássia, doutora Meire, estar aqui conosco, né? Nossa, um prazer, né? E as diquinhas finais. Curta, comente, compartilhe, divulgue, dá like lá no nosso Insta, os cortezinhos, né? É isso aí. Maravilha! Chegamos ao fim de mais um programa, mais um podcast, o podcast do Instituto ProPM. Instituto ProPM, amor ao próximo é a nossa vocação. Um grande abraço para vocês e até o próximo podcast, o nosso podcast. Fiquem com Deus, muito obrigado.